Boa tarde, galera. Feliz 2025 a todos os nossos seguidores, aos nossos empresários indaiatubanos e região. Estamos voltando hoje à ativa, novamente, para um 2025 muito cheio de novidades e muitos projetos e planejamentos. Mais uma vez aqui, que a Ive não viajou dessa vez. Opa! Hoje nós vamos falar de uma coisa super interessante. Muitos dos nossos seguidores pediram o ano passado para a gente contar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, né? Falar como a gente chegou, quais os nossos planejamentos, e cá estamos nós hoje para falar um pouquinho de nós. Mas antes, quero que a Ive dê uma mensagem. Seja bem-vinda novamente, Ive. Primeiramente, feliz 2025 para todos aí que estão nos assistindo, para você também, né? Que a gente tenha muita saúde, paz, luz nesse ano novo, que tanto promete, né? Bora contar um pouquinho da nossa história, de como a gente chegou até aqui, que planos nós temos para o futuro. Verdade, né? E vamos começar. Ive, qual foi o primeiro insight que você teve, ou foi sem querer, no empreendedorismo? Eu sei que isso começou bem nova. Como é que foi? Conta aí um pouco da sua história do início. Gente, eu acho que eu já nasci empreendedora. O meu pai é muito empreendedor. Eu não tenho nenhum registro na minha carteira. Eu nunca trabalhei registrada. E eu sempre tive negócios próprios. Eu sempre me interessei por negócios. E assim, desde novinha na escola, eu fazia brigadeiro e vendia na escola. Oh. E assim que eu me formei, eu entrei num programa de intercâmbio, fui morar nos Estados Unidos 2 anos. Chegou lá, o meu intercâmbio era para 4 meses só. Chegou lá, eu vi uma oportunidade de ganhar dinheiro, eu falei, vou ficar aqui. Extrapolei o visto, fiquei 2 anos. Trabalhei de babysitter, faxineira, babá de cachorro, numa empresa de limpeza, virei gerente da empresa de limpeza. E fiquei 2 anos. E quando eu voltei, aí eu juntei um dinheiro. Né? Eu não sou de uma família rica, sempre aprendi desde muito cedo a trabalhar, sou mineira, né? Com 5 anos já coloca a gente no fogão, já aprende a cozinhar. Oh. E então não tive dificuldade de trabalhar porque eu aprendi desde nova a trabalhar. Então, nos Estados Unidos... Com quantos anos nos Estados Unidos, Ive? Eu fui com 20 anos, 19 anos. Eu fiquei nos Estados Unidos 2 anos, eu fiquei de 2000 a 2022, de 2000 a 2002. Tá? E que eu tinha me formado, eu me formei em propaganda e marketing, estudei em Taubaté, né? Em Taubaté depois, eu morei 11 anos em Taubaté no total, assim, né? Fui para lá para estudar, fui para os Estados Unidos, depois voltei para Taubaté. Na realidade, a minha família toda mora em Barbacena, eu sou mineira. Quando era criança lá em Barbacena, né? E aí eu fiz faculdade de propaganda e marketing em Taubaté, e aí de lá, né, eu vi um programa, uma amiga tinha ido num programa de intercâmbio, eu falei, opa, vou nessa. Vendi meu carro e bora para os Estados Unidos. 2 anos, era para ser 4 meses? Era para ser 4 meses, fiquei 2 anos. Eu lembro como se fosse hoje, eu voltei dos Estados Unidos tipo, com 100 mil reais, aí eu comprei um terreno, montei um negócio e comprei um Ford Ka. Eu lembro como se fosse hoje, eu gastei 13 mil no Ford Ka e eu falei, o resto eu preciso investir. E ali eu fui andando, aí eu montei um café dentro do shopping. E aí era um café tipo Vanilla, France Café, e foi um projeto super legal, era um café lindo. Eu tinha 10 colaboradores, tinha mesa, só que, né, como tudo, o empreendedorismo não é fácil, né? Era no estúdio da TV Band, né? Fui lá até que eu conheci o meu ex-marido, que era da TV Band, e eu montei esse café e falei, nossa, que legal, vai ser dentro do estúdio da TV, as pessoas todas passam para ir no estúdio, elas tinham que passar pelo café. Eu falei, vai ser ótimo. Só que eu não vi que o fluxo da TV era muito pequeno. E eu estava num ponto fora totalmente do eixo de alimentação do shopping. Então eu patinei muito, muito. Gente, eu fazia noites de caldo no pão italiano, eu fazia noite de sushi, nem sabia fazer. Fazia tudo. E aí o que eu fiz para virar esse café? Porque eu vivia no negativo. E assim, café não é fácil. Café é um negócio muito difícil, porque você tem que ter volume. Eu não tinha esse volume, né? Então eu tinha uma sobremesa, não tinha cozinha. E eu tinha um público que frequentava muito o meu café. Mas eles iam lá e comiam sobremesa e almoçavam em outro lugar. Então eu falei, não, vou ter umas massas, pequenos pratos, saladas, carpaccio. Só que chegava uma hora que a pessoa enjoava daquilo. Então aquilo ali não dava uma vazão e eu não tinha cozinha. E aí tinha uma academia, que a academia bombava, era do outro lado do shopping. E aí eu montei um cafezinho na academia. Isso em Taubaté. Eu montei uma 2ª unidade, porque da academia eu jogava o povo pro meu café, e eu fazia os eventos, e eu comecei a virar dinheiro com os eventos. Aí eu tinha umas construtoras na cidade, faziam uns cafés quando lançava uma obra,
E eu comecei a pegar esses cafés e fui me virando, até que chegou uma hora eu vendi o café e fui para outro negócio que eu vi que o café não era bom. Ah, e tá vendo? A gente que acha que tudo dá certo, tudo é mil maravilha na vida do empreendedor, estamos enganados, né? Não, e até interessante, né? Porque você já me conhece há um tempo, né? A Dani que está aqui, e ninguém sabe das nossas histórias, né? Legal, a gente tem uma oportunidade de contar, porque todo mundo tem uma história, né? Exatamente. Tanto de sucesso quanto de insucessos, né? Porque eu acho que um empreendedor de sucesso, quando ele começa a ter sucesso, ele já tem que ter quebrado aí pelo menos uma, duas vezes, né? Que eu acho que o quebrar onde gera aprendizado, né? Porque quando você tem só sucesso, e quando você cai, é mais dolorido, o tombo é maior, né? Eu acho isso. Então, história bonita. E nós vamos conversar um pouco mais disso daí também, né? E aí eu tive empresa de brindes também, muito legal. Inclusive, ela está até hoje funcionando. Que inclusive... Feliz, porque era um filhinho meu que está aí, vivo e bem. Que inclusive, a pessoa que ela vendeu disse que nos prometeu brindes do Indaia Business, né? A Thalita, pode ligar para ela que ela está esperando. Inclusive, eu almocei com ela essa semana e a gente vai ter brindes maravilhosos. E me fala um pouquinho desse esse ramo de atuação seu, ele não tinha nada a ver um com o outro, né? E como que você tem essa visão do empreendedorismo, dessa bagagem que você trouxe dos Estados Unidos, né? De ter feito babysitter, faxina, tudo mais. Aí você veio para um café e depois você foi para uma empresa de brindes. Como que você lida com essas adversidades, ou não adversidades, mas a diferença de empresas, assim, outros serviços, outro tudo? Como que você... O que eu acho? Eu até falo isso para os meus filhos, né? Eu acho que a experiência de morar fora do país, principalmente nos Estados Unidos, ela é maravilhosa. E eu acho que eu fiz tudo no momento certo, né? Eu agradeço muito a Deus, porque as coisas para mim aconteceram no momento certo. Porque hoje em dia eu adoraria morar, mas eu não tenho condições de morar, porque os meus filhos têm uma vida aqui e você não consegue largar tudo e ir para os Estados Unidos. Então, eu fui num momento certo, onde eu não tinha filhos, né? Não era casada, tinha acabado de me formar, era o momento ideal. Então, lá eu aprendi muito sobre a cultura deles, né? E, assim, eu tive uma experiência grande de aprender a juntar dinheiro. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu montei o primeiro negócio, que era o café, foi uma experiência também muito enriquecedora, porque eu achava que ia ser muito fácil, né? Porque o meu café era lindo, lindo. Chamava Estúdio Café, era dentro do estúdio da Band, coisa super elegante, tudo lindo. Mas a receita, a conta não fechava. Eu trabalhava, o shopping abria, eu abria o meu café às 10 da manhã e eu ia até 10 da noite. Eu começava a trabalhar às 8. Eu trabalhava de 8 da manhã a 10 da noite todo dia e eu não ganhava dinheiro. Eu ficava só cobrindo buraco, assim, o tempo inteiro apagando incêndio. Então, quando eu vim para a empresa de brindes, né, aí era um outro momento, eu já tinha mais maturidade, né, eu já sabia que para a conta fechar não era tão fácil. E aí eu criei uma empresa de brindes diferenciada, né, eu criava sobre medida, eu criei uma empresa de brindes, eram brindes personalizados. Então, eu peguei muitos clientes grandes, a rede hoteleira, eu atendia Stan Plaza, Shopping Frei Caneca, e então eu tinha um volume grande de 5.000, 7.000 brindes. Então eu criava um produto para eles específico para aquelas ações deles, sabe? Então eu criava kits, eu não vendia uma caneca, entendeu? Eu vendia um kit com uma caneca, eu fazia muitos kits viagem, sabe? Que era uma máscara de descanso, um adaptador de tomada, um travesseirinho. Então eu fiz uns kits inovadores, vendi muito para HSBC Premier. E aí eu consegui clientes potenciais. Então eu tinha um valor agregado ali nos brindes, né? E eu tinha uma margem muito boa. E numa época que não se tinha muitas empresas, não tinha, né? Era uma coisa diferente. Porém, como todas as dificuldades, eu dava um tiro no meu pé, porque eu tinha que ficar criando sem parar. E aí eu tinha um portfólio já de brindes, eu apresentava aquilo e eles não queriam aquilo, eles queriam que eu criasse alguma coisa sobre medida. Mais um produto. Só que quando eu criava aquele produto, eles queriam um protótipo daquele produto. Então eu tinha que montar um protótipo, sabe? Então isso eram as dificuldades do negócio. Depois eu criei um catálogo de produtos, né? Que eu fui entendendo o que era mais assertivo, o que não era, entendeu? E aí eu já tinha, por exemplo, o Dia da Secretária, a gente vendia muito para a rede hoteleira, a gente vendia muita parte de aromatizadores para hotel e esses kits mais chiques, né, para
para os bancos. E aí eu fui aprendendo o que tinha saído, o que não tinha, e aí foi tornando mais fácil, mas tudo é difícil. E não vamos nem chegar nessa época ainda de Vitesse. Nessa não, época não de Estúdio Café e depois a empresa de brindes, qual era a maior dificuldade que você via naquela época? Gente, a empresa de brindes se chama Bloom Gifts, tá? É um desenho de um passarinho com uma florzinha no bico levando um presentinho. É maravilhosa, eu quero que vocês comprem dela. Porque foi um filhinho meu e eles estão muito bem no mercado. Esse ano ela vendeu muito, ela me chamou para almoçar super feliz, ela é super grata que eu passei. É de Taubaté também, a empresa não? Não, ela mora em Vinhedo. Ah, daqui da nossa região. É. Ah, e qual a maior dificuldade que você via de esse início seu de carreira no empreendedorismo, desde o café até a empresa de brindes? Você consegue se relembrar as dificuldades que você passava, não só financeiras, mas... Então, cada negócio, né, você tem um tipo de dificuldade, né? Hoje em dia eu tenho um negócio que eu não tenho produto, né? Só prestação de serviço. Então, hoje em dia a gente tem mais dificuldade com pessoas, né? Sim. Mas, na época do café, eu tinha dificuldade com o faturamento, porque a gente vendia muito e o café é uma coisa muito barata, você tem que ter um grande volume. Na época da empresa de brindes, a minha grande dificuldade era nessa questão da criação, né? Mas aí também, a grande vantagem, por exemplo, o café era uma coisa que, assim, se o cliente chega numa cafeteria e você tem 1, 2 bolos, fala, nossa, só tem isso. Se você coloca 10, o bolo estraga. Então, eu tive que aprender formas de congelamento, sabe? Para eu ter ali um volume e não ter tantas perdas, porque senão o lucro ia embora naquela perda, né? Sim. A empresa de brindes era um trabalho sobre medida. Então, era uma coisa assim, que quando eu vendia para aquele cliente, eu já comprava sob medida. Então, não perdia nada. Então, era um negócio mais fácil de você ter lucro. Sim, sim, Entende? sim. Então é isso, acho que cada negócio tem a sua dificuldade. E quando a gente começa um negócio do zero, a dificuldade é tamanha, né? Porque você tem que criar, você tem que vender, você tem que entender de impostos, você tem que entender de CLT, você tem que entender de recursos humanos, colaboradores. Então, assim, é uma dificuldade tremenda, né? O começo é algo insano, né? Opa, total, até que você aprende tudo isso, né? Mas assim, tem uma base que serve para todos. Hoje eu dou consultoria para clínicas, né? E a gente tem um tripé aí que eu acho que é super importante, que a gente fala que são... Eu acho que a primeira coisa é um time. Se você não tem um time bom, um time alinhado, ali com os propósitos da empresa, que entregue o que você precisa, você já não consegue decolar. Então, você precisa do time, você precisa de marketing e você precisa de vendas. Eu acho que quando você está com esse tripé bem resolvido, o resto você vai dando um jeitinho. Sim, sim, sim. Eu acho que o planejamento é em primeiro lugar, né? E aí depois, vamos um pouco à frente agora, empresa de brindes, a Ivy cresceu, tomou corpo, e aí? Não, aí depois da empresa de brindes, nessa época da empresa de brindes eu me casei, tive o primeiro filho, né? E aí eu acabei mudando de São Paulo para Campinas e vendi essa empresa nesse momento. Foi por isso que eu vendi, porque eu tinha vindo morar em Campinas. E aí eu fui ter o segundo filho, parei um pouquinho e eu não consigo ficar sem trabalhar, né? Eu sou daquelas loucas que gosta de trabalhar, eu gosto. E aí eu falei, o que eu vou fazer, né? Aí, como eu vendia muito para a rede hoteleira os aromas, eu falei, eu vou criar uma empresa de aromatizadores. E aí chamava Ivy Home. Caramba. E aí eu criei uma empresa de aromatizadores, né? E tinha uma parte também de perfumes e foi muito legal, porque eu vendi muito. Hoje em dia essa empresa também existe. Isso que eu fico contente, que as minhas empresas não quebraram, elas existem. São longevas, né? Ela trocou de nome, chama K&K, que eu vendi para 2 Carinas. E aí elas mudaram para K&K, mas elas estão super bem, entregam aí para várias lojas, vários locais. Ó, essa de aromatizadores a gente não sabia, né, Dani? Essa é nova pra gente. Até nós estamos descobrindo aí a face empreendedora da Ivy. Mas o empreendedor, todo mundo olha pra gente, né? Até eu passo uma falsa impressão. Todo mundo me olha, acho que é chata, que é patricinha, que eu não sei o quê. Não é bem assim, né? Que, por exemplo, a empresa de aromatizadores, gente, eu ia pra Tabatinguera e para 25 de março comprar fita, entendeu? O começo de todo mundo é insano. Né? Até que você descobre maiores fornecedores, até que você tem um volume maior e você pode encomendar. Eu ficava ali catando as lojas e achando que dava certo que não dava. Então, nós temos aqui uma empreendedora
de fundação, né? De abertura de empresa com entrega de sucesso, né? É isso assim, né? Com muitas dificuldades, como eu falei, né? Tudo tem aí suas dificuldades. Mas eu acho que a principal quê do empreendedor é a resiliência, né? Você tem que ser resiliente, porque senão você não chega. Não. E aí, depois do aromatizadores que a gente não sabia, qual foi o próximo passo? Aí eu dei consultoria para uma dermatologista, né, que é amiga nossa, madrinha de casamento, e ela atendia numa clínica que era a Mater Dei, né, que era do tio, da Nala. E aí ela falou, Ive, eu já tinha dado consultoria para a clínica dela de Campinas. E eu estava com o segundo filho, e aí... Peraí, deixa eu parar um pouquinho aqui. Mas da onde veio essa consultoria de dermatologia? Não, eu fui dar uma consultoria de marketing e vendas. Ah, marketing e vendas, tá, Fui ok. dar uma consultoria para a clínica dela de marketing e vendas. Tá. E aí, eu já tinha vendido a empresa de aromatizadores, tá? E aí ela falou, você não quer, a gente quer montar uma clínica em Indaiatuba, você não quer entrar? Eu falei, eu tenho interesse, deixa eu ir conhecer. E aí eu vim para conhecer e eu gostei muito do projeto, eu conheci a Nala na obra, assim. E aí eu entrei de sociedade com elas, né? Só que ela falou, olha, eu vou ter 25%, você 25% e a Nala já era uma médica local, já tinha uma carteira, ela queria ter 50% do negócio. Tá. Eu falei, ok. E foi assim, eu vim para Indaiatuba para montar a Vitesse, né? Porque elas queriam, que a Nala, eles tinham uma clínica tradicional de medicina, né? Eles vendiam dentro de sala. E eu tinha implementado esse modelo de vendas, de mesa de vendas, de marketing, de tráfego pago, entende? E aí eu vim para fazer isso. Então eu desenvolvi a Vitesse já com as mesas de vendas, com a parte de marketing. Tanto é que no começo eu ficava nas mesas, eu ficava lá embaixo. Depois, hoje em dia a gente tem um time, né, graças a Deus, de 25 pessoas, mas... Inclusive muito bom, né? Que não deixa a gente passar sem comprar nada ali de produto dela, né? Com alguma coisa você vai sair, com uma continha no cartão de crédito lá. É claro, você entra na Vitesse, você tem que sair mais bonito. Para sair mais bonito, você precisa de... Não é um gasto, é um investimento em você. Um investimento pessoal, galera, tá vendo? É isso aí. E aí, Vitesse nasce em 2018. 2018. 18 de maio de 2018. Ó, perto do meu aniversário, hein? Isso. E aí foi muito legal, porque eu dei muita sorte, porque a Nala é uma pessoa que se parece muito comigo, ela é muito trabalhadora, ela é ativa, ela é pra frente. E até a Dani, né, que era a outra dermata, ela já é mais quieta, ela já não gostava de ficar até tarde. Eu e a Nala, a gente ficava até tarde. E chegou um dado momento que a Dani falou, não aguento vocês dois, eu não quero trabalhar tanto assim. E aí a Dani falou, você não quer comprar a minha parte? Vocês ficam com uma sociedade igual. E aí eu comprei a parte da Dani, e aí eu fiquei com 50% e a Nala com 50% da Vitesse. E aí nascia a Vitesse. Medicina e estética avançada, que é a mesma que tem hoje. E a parte de cima? Não, aí isso já tinha, a gente já tinha a parte de cima. Tá. Só que depois a gente fez uma expansão, né? Quando a gente começou, a gente tinha 2 pontos e a gente pegou um terceiro. E aí a gente fez uma expansão, e aí eu ampliei lá em cima, eu fiz a parte do centro de capilar, né? Porque a Vitesse, assim, para quem não conhece a Vitesse, deixa eu contar um pouco da Vitesse. Apresente a Vitesse pra gente. Eu falei, olha, hoje eu não tô tão assim pra fazer o podcast, cheguei aqui e não parei de falar, né? Acho que... Faz bem. Então, a Vitesse, dentro da Vitesse, a gente criou uma clínica para que ela trate você da cabeça aos pés, né? Então, a gente tem a dermatologista, que ela trata o quê? Ela trata o couro cabeludo, ela trata a pele, ela trata manchas, pintas, sardas, estrias, toda essa parte facial, corporal e cabelo. Então, para o cabelo, como a gente tem lá, a gente foi investindo muito em alta tecnologia, então a gente tem equipamentos precisos para isso, né? A gente tem o Bulge, que é uma máquina excelente, que ela amplia em 150 vezes, que você pode analisar todo o couro cabeludo e a partir daquilo ela faz o tratamento para queda e calvície. E aí quando a pessoa está com um problema de queda, geralmente os fios, que a gente chama da haste capilar, às vezes estão com problema. Então a gente tem ali um centro de tratamento capilar, a gente tem um cabeleireiro formado para tratar a haste. O Alex. É o Alex. Então Top. você trata, entendeu? Então a gente tem tratamento para tudo, da parte capilar, parte de facial, rejuvenescimento, flacidez e corporal também tudo. E aí a gente criou um negócio que ele é todo voltado para a estética. Então o que a gente tem dentro da Vitesse? 4 dermatologistas, a gente tem 3 endocrinologistas, a gente tem 2 nutricionistas, a gente tem um ginecologista. Então tudo que converte no final para a estética.
sabe? A gente não tem pediatra, porque não é o foco do negócio, entendeu? Então, o negócio todo é voltado para saúde e estética. Então, um negócio que ele é mais voltado para o público feminino, né? Claro que a gente tem muitos homens, a gente atende também um público masculino, mas ele é mais voltado para o público feminino. Eu acho que nesse meio tempo você esqueceu da Vitesse Campinas, né? Ah, poxa! Aí, tá vendo? Ó, tem mais uma empresa aí que acho que começou em Campinas, a Vitesse, e veio para cá, não? Começou aqui. Tá. A Vitesse começou aqui, então, mas isso aí já é um exemplo de como nem tudo é tão simples, né? Ele montou a Vitesse indo super bem, toda hora tem um convite disso, daquilo. Ah, vou montar a Vitesse Campinas. E aí eu fui comprando equipamentos e eu fui vendo que aqueles equipamentos não estavam trabalhando o máximo que eles poderiam. Que eu tinha equipamentos que suportariam aí 4 unidades. E eu fiz um projeto de expansão, eu falei, quero criar 4 unidades. Só que eu comecei pelo lugar mais difícil, que é Campinas, né? Campinas é um mercado extremamente competitivo e eu pensei, vou arrebentar em Campinas. Por quê? Eu já tenho equipamento, eu já tenho equipe médica. Peguei um ponto na Barreto Leme maravilhoso, logo depois ali do Starbucks. Falei, vai ser ótimo. Tá. E aí, beleza, bora montar Campinas, peguei o Anderson Leite, a gente fez um projeto maravilhoso, a Vitesse Campinas ficou até mais bonita que a Vitesse daqui, ficou tudo lindo. Porém, aí você começa a ver os problemas. Uma cidade complicada, o pessoal de Campinas, eles são muito bairristas, muito, né? Muito. E eu tinha uma equipe médica legal, mas uma equipe médica de Indaiatuba, né? Que eles não conheciam ninguém lá. Então, o primeiro erro foi esse. O segundo erro, eu levei uma sócia daqui para montar um negócio lá. Foi um segundo erro. Porque eu era de Indaiatuba, ela era de Indaiatuba também, e eu não tinha ninguém local. Então, assim, um conselho para qualquer empreendedor que eu dou, tá? Você vai montar um segundo negócio, tem um sócio local. Porque, para mim, o grande erro foi, porque eu patinei muito em Campinas. Eu não sou uma pessoa que desiste fácil. E eu fiquei até vender, viu? Eu não quebro nada, eu vou até que eu vendo. Mas eu amargurei ali, hein? Não foi fácil, não. Ela vende, não foi fácil. Ela é vendedora, assim, galera. Falar que eu ganhei dinheiro, não, eu tive prejuízo, com certeza. Mas acabei vendendo para um médico que é bariátrico e ele está fazendo toda essa parte de emagrecimento. Ele está me dando uma consultoria aqui de Indaiatuba, que eu comecei a implementar esse programa de emagrecimento aqui, né? Mas acabei vendendo barato, porque quando você chega um momento que você já está tão de saco cheio que você fala, leva. A paz não tem preço, né? Leva, que eu não quero mais ir para Campinas. Porque um dia eu fui assaltada lá na porta da clínica. E aí eu falei, não tô afim de passar por isso. Vamos ficar em Indaiatuba, que Indaiatuba é calmo, tranquilo. Exato. O pessoal costuma dizer que Campinas, Curitiba e Indaiatuba é o termômetro de qualquer negócio pro Brasil. Deu certo em Curitiba, Campinas e Indaiatuba. Indaiatuba também tem esse termômetro? Tem esse termômetro. Então, na realidade, assim, eu acho que eu não tive tanta dificuldade em Indaiatuba, porque eu entrei por boas mãos, né? A Narla é uma médica conceituada aqui, o Guilherme também, né? Eles são sérios, honestos, já tinha uma carteira. Eu acho que eu vim para agregar num trabalho que já existia. Então, assim, para ela foi muito legal, porque ela até sempre fala isso, né, que mudou muitos números quando ela teve essa visão de marketing, de vendas, ela vendia dentro da sala, né? Sim. Mas ela é uma médica excelente, ele já tinha uma boa reputação. Então, Sim. eu acho que isso faz diferença. Foi aí que eu enxerguei o erro de Campinas. Eu falei, eu tinha que ter uma sócia local. Para poder agregar entende? Para gerar credibilidade, né? Para ter uma rede de relacionamento local. Sim. Foi isso. E como que você lidar com pessoas, com seu time? O que você pode dizer para os nossos seguidores, quem está assistindo a gente? Como que a Ive é empreendedora no dia a dia, lidando com o time, lidando com as pessoas que colaboram para o seu negócio? Então, eu sou uma pessoa que gosto de pessoas, né? Eu gosto de pessoas, eu entendi o meu propósito de vida, acho que cada um tem que entender, né? Todo mundo tem um propósito de vida e você tem que entender qual é o seu. Eu acho que o meu propósito de vida é melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão à minha volta. Então, eu tenho uma ótima relação com os meus funcionários, eles gostam muito de mim, eu gosto muito deles. Claro que eu sou brava, sou firme, né? Porque se também deixar tudo correr solto, né? Todo mundo monta na sua cabeça. Mas, na medida do possível, eu faço tudo que eu posso. Eu sou uma pessoa que eu observo talentos, então eu vejo onde a pessoa... Às vezes eu contrato uma pessoa para uma área, mas eu vejo que ela não está bem, eu vou observando, eu vou movimentando, porque eu acho que você faz bem o que você ama, o que você gosta. Quando a pessoa não gosta de uma coisa, ela não vai fazer bem. Então, se a pessoa gosta, se você vê que ela tem amor, você vê que ela tem comprometimento,
você vai ali orientando e ela vai ter uma entrega satisfatória, entende? Mas se ela está numa área que ela não domina e não gosta, dificilmente ela vai te entregar um resultado bom. Sim. Então eu vou movimentando, o meu negócio hoje é baseado em pessoas, né? Na realidade a gente não tem produto, meu negócio é uma prestação de serviço. Então se eu não tiver um time bom, um time qualificado, um time que gosta de estar ali dentro, eles não vão entregar. Sim. Né? Eu não executo nada das minhas máquinas. Tá? Eu não fico dentro de sala executando, eu tive essa visão de que se eu estivesse dentro de uma sala eu não conseguiria, né, administrar como eu administro. Então, o tempo inteiro eu estou fazendo a parte de marketing e administrativo. Então, eu não executo, mas eu tenho um time excelente, eu tenho executoras maravilhosas. E assim, não existe milagre, existe treino. Né? Então, Sim. toda segunda-feira, de 1 às 14, a gente está lá treinando a equipe. E fora isso, a gente vai pegando outros horários do dia de semana para treinar. Eu estou num momento agora que eu estou estudando muito sobre IA, né? E eu quero cada vez mais ter automação dentro da clínica. É difícil, porque eu ainda tenho, né? Nem sempre o médico ele está disposto a isso. Tem médico que não gosta nem do sistema, ainda gosta da ficha. E a gente tem que ir lidando assim com as objeções. Mas um time, eu acho que é uma base muito importante para o negócio. Para o meu negócio, é crucial. E eu vejo você, quando a gente vai conversar sobre negócio, sobre o Indaiá Business também, sempre uma palavra que você fala muito, e eu queria que você também explicasse e desse algumas dicas de planejamento, né? Eu sempre vejo você dizendo sobre planejamento. Então eu queria que você falasse um pouquinho. Planejamento é muito importante para qualquer empresário, né? Eu, por exemplo, o período a gente fechou a Vitesse, do dia 21 ao dia 6, eu fiquei o tempo inteiro planejando meu 2025, eu já estava atrasada, porque na realidade isso já tinha que ter acontecido antes, né? Eu já tinha um pouco de planejamento, mas eu tenho o ano inteiro planejado, né? E assim, o empresário, ele tem que estar sempre antecipando. Então você tem que estar sempre com um bom planejamento, porque sem planejamento você não chega. Porque tem, né, a sazonalidade, os meses melhores e os meses piores. Se você não tiver um bom planejamento, você está fadado ao fracasso. Eu costumo dizer que o planejamento é como uma construção, né? Se você não tiver um bom arquiteto, um bom engenheiro que demora, né, tirar o projeto do papel, a execução fica terrível, né? Exatamente. Eu sempre dou esse exemplo até para minha equipe. Eu falo, gente, uma casa, ela precisa de uma fundação boa, né? Sim. Depois você sobe as paredes e você vai pro finalmente. Então é isso, a gente sempre tem que ter uma boa fundação. O que é isso? É um planejamento. Né? Sim. Eu vejo às vezes muitos shoppings, mercados de grande porte, né? Eles demoram a fazer a obra, né? Eu tenho um ali do lado da Eixô, que vai abrir agora, eles ficaram quase 1 ano e meio no planejamento arquitetônico, de galpão e tudo mais. Mas parece que assim, isso é um grande exemplo que eu vejo de empresas bem-sucedidas, né? Demorou aí praticamente 2 anos para tirar todo o planejamento do papel, mas a hora que começou a fazer estaqueamento, colocar a estrutura de galpão metálica, parece que foi assim, ó, é rápido, né? Mas o grande segredo, eu acredito que seja o planejamento de toda uma obra. Imagina shopping com 70, 80 mil metros de construção, como que você começa a fazer puxadinho? Então, acho que um planejamento, ele é crucial, né, para a vida da empresa, né? Com certeza, e por mais que você faça um planejamento maravilhoso, você sempre vai ter que dar uma ajustada na rota. Você vai planejar coisas que não vão ser tão bem sucedidas, entende? Umas vão dar muito certo, outras não, e você tem que estar o tempo ali, observando e cuidando, né, de perto. É bem aquele ditado, gente, velho e preciso. Os olhos do dono engordam o negócio. Exatamente. E eu estou fazendo as perguntas aqui por enquanto para a Ive, né? Agora eu vou para o seu lado. Daqui a pouco ela vem para cá com as perguntas que a Dani está mandando aqui para a gente no celular, né? Dos seguidores que tem bastante curiosidade de saber. Né? E a próxima pergunta para você é: como é que é lidar
né? De repente, eu não perguntei isso, mas tem uma pergunta que muitos fazem aqui. Como é que é lidar com um sócio na sua concepção? Eu não sei se o café você teve sócio, eu não sei se na empresa de brindes você teve sócio, na de aromas você teve sócio e na Vitesse. Ai, vou contar. Na realidade, o café eu não tinha sócio, montei sozinha. De aromas também não tinha. A de brindes eu tinha uma sócia, ela até é uma grande amiga minha. E ela passou, a gente tem até um fato muito engraçado. Ela passou por um problema de alcoolismo, né? A mãe tinha um problema de alcoolismo. Esses dias ela esteve na minha casa, ela escreveu um livro que chama Superando o Alcoolismo. Ela chama Flávia Sete. Se você tiver oportunidade, se algum parente seu precisa, ela está dando consultoria sobre isso e ela é um caso muito interessante de sucesso. Hoje em dia tem 10 anos que ela não bebe e tudo mais. Tô precisando. Então, mas deixa acho que eu vou contratá-la. E ela era minha sócia na empresa de brindes, uma pessoa maravilhosa, super bem relacionada, né? Estudou em Harvard, inteligentíssima, tinha uma rede de relacionamentos maravilhosa. Ela trouxe muitos desses clientes, a gente atendeu o Bradesco, HSBC, Santander, que eram clientes dela também, de outros negócios, ela era demais. Mas neste momento ela estava passando por essa crise de alcoolismo. E a gente teve um kit do Frei Caneca, a gente tinha 7 mil brindes por Frei Caneca, que era Dia dos Pais. E era uma champanhe, era um potinho com tâmaras, damasco e amêndoas, alguma outra coisa. E aí, nessa época, ela morava numa casa grande no Morumbi e a gente tinha feito a Bloom, né, num fundo da casa. A gente tinha o escritório e a produção. E eu lembro que a gente tinha aquelas madeiritas, assim, aquela mesona enorme de linha de produção, né? Uhum. E as meninas produzindo o kit da Frei Caneca, eram 7 mil unidades. E aí, quando eu estava finalizando, ela me chamou na sala e falou: Ive, vai faltar umas garrafas, porque eu bebi tudo. Eu bebi 3 caixas. Eu falei: Flávia, eu vou matar você. Nossa! Ela pegava a caneca assim, de café e ela colocava champanhe quente e tomava. E esses dias a gente morreu de rir, né? É uma história. Graças a Deus, hoje em dia é uma história que a gente dá risada, porque ela tá bem, tá ótima. Igual a gente tomando saquê aqui, né, TV? Mas ela falou: vai faltar umas garrafas. Eu falei: quantas? Ela falou: 3 caixas. Eu falei: ai, meu Deus. Sai correndo, compra a caixa, quem tinha que entregar 7 mil. Mas eu tive essa sócia maravilhosa, ainda é minha amiga. Eu sou uma pessoa muito cautelosa nesse sentido, porque com um negócio você pode estragar uma amizade. Então, chegou um momento que eu ia me mudar, e aí até fiquei um pouco com a empresa, mas depois eu mudei para Campinas, eu vi que não tinha condições e acabei passando para essa outra amiga. Mas uma pessoa maravilhosa, uma sociedade que deu certo. Eu acho que a principal coisa numa sociedade é a comunicação. Quando você se comunica bem, nem tudo está certo, e a gente erra o tempo inteiro, né? Porque nós somos seres humanos. Nem sempre a gente faz o que é mais correto. Mas eu acho que quando você joga na mesa e aí você consegue resolver. Hoje em dia, a minha sócia é a Narla. Né? Eu tenho uma sorte que a gente é muito parecida, ela é muito humana, ela lida muito bem com a equipe. Ela é muito trabalhadora e eu acho que a gente se complementa. Eu já falei isso para vocês outras vezes, né? Porque ela é uma executora, ela é uma boa médica executora, então ela está ali o tempo inteiro olhando essa parte e eu estou o tempo inteiro olhando a parte de marketing, de vendas e posicionando a marca, né, na cidade. Então eu acho que a boa sociedade é essa, que cada um faz uma coisa, porque quando os dois querem fazer a mesma coisa, aí é briga e é confusão. Eu acho que para agregar tem que ser cada um numa área, entende? Cada um respeitando o espaço do outro. Sim. É por aí. Criando processos, cada um cumprindo o seu e o resultado sendo positivo, né? Eu acho que é por aí. E é assim, gente, sociedade é igual um casamento, né? Igual uma amizade. De vez em quando tem que acertar a rota. Então senta, conversa, bota na mesa, vamos aqui, vamos ali, ou não vamos mais aqui, não vamos mais ali, e é isso. Planejamento para 2025. Planejamento para 2025, né? Na realidade, eu sou muito exigente comigo mesma, né? Por exemplo, eu dou consultoria para a clínica e eu chego na Vitesse e falo: não é possível, estou dando consultoria, isso aqui tá uma merda. Sabe assim, você fala... É bem isso, exato. Tem essa sensação? Total. Falo, não é possível, não sou tão boa assim. Tá ruim aqui, tá muito ruim, como que eu estou Com certeza. Não consigo fazer aqui? Sabe? Só que na realidade, assim, dentro de casa é difícil, né? Porque nem sempre depende de você. Ali a gente tem 10 médicos, né? Cada um trabalha de um jeito. Então o médico desmarca a agenda, o povo vai pro Google e fala secretária, não sei o quê, mas foi o médico que não apareceu, entendeu? E Sim. aí
né? Então é difícil, aí você melhora a nota do Google de um lado, eles vão lá e ferra do outro, e aí você vai equilibrando os pratinhos. Eu acho que é isso, né? Igual um casamento, você vai equilibrando os pratinhos. Se uma hora você vê que caiu a pilha, você tem que largar a mão. É por aí. É isso aí, tá vendo, galera? Todo mundo acha que é fácil, não é uma história. Isso tem quantos anos, desde o início? 2000, 2002? Eu trabalho desde 13 anos de idade, né? Eu sempre trabalhei. Olha, eu fui... tem mais um detalhe. Quando eu fui fazer faculdade em Taubaté, meu pai achava um absurdo, né? Porque, coitado, ele não dava valor para isso. Ele até tinha condições de pagar, mas achava um absurdo eu ir para Taubaté fazer uma faculdade particular. Né? Na verdade, eu passei em Taubaté, eu e mais 2 amigas de Barbacena. Então, quando a gente foi mudar para lá, ele falou, não vou pagar essa faculdade, não tem condição de pagar. Não sei. Vai ser só festa, né? Não, mas aí o que eu fiz? Eu estudei com crédito educativo, né? E eu ia lá com a minha mãe, pedir desconto. Acabava o ano, eu ia lá negociar o ano anterior, entendeu? Só que assim, eu passei muito aperto no meu primeiro ano de faculdade, né? De falta de dinheiro mesmo. E, às vezes andava de carona para economizar o ônibus, sabe? Era bem nesse nível. Sim. Mas, no segundo ano, eu já estava trabalhando dentro de um jornal. Eu tinha uma coluna social que era Vai Vicena. Mais uma que a gente sabe aí, hein? Como é que era? Na realidade, gente, Ive é um apelido meu mais recente, tá? Em Taubaté todo mundo me conhece por Ivani, meu nome é Ivani, seu nome. Não sabia também. Mentira, sei sim, sabemos sim. Pode piorar, Ivani Maria. Não, e pode piorar, na minha casa é Irã, Irani, Ivan, Ivani. Que beleza, para piorar, hein? Irani Imaculada, Ivani Maria, Ivan Flávio, Irã Sérgio. Mas podia ser Ivani Imaculada, Ivani Maria é melhor, né? Eu acho que você sobrou com o nome melhor aí. Eu achei que o Ive combinou mais comigo. Sim. E aí eu trabalhei num jornal, tinha uma coluna social, eu gostei muito dessa parte de relações públicas, eventos, e eu comecei a fazer eventos na cidade, tinha essa coluna social, então... A partir do segundo ano de faculdade, eu já comecei a me manter sozinha. Né? Isso aí eu tinha 17 anos, entendeu? Então é isso. Ou seja, o espírito empreendedor nasceu cedo nessa empresária de sucesso. Dificuldade, né? Hoje em dia, eu vou te falar, eu tenho uma preocupação, eu olho para os meus filhos, eu falo, como que eu vou fazer com eles? Um tá lá, ele tá lá, tá morrendo em pé, né? Tipo, eu falo, como que eu vou fazer para ele ficar... para aprender a trabalhar, né? Porque a gente, não é só o espírito empreendedor, é a necessidade, né? Então, hoje em dia, eu fico pensando, gente, eu não posso criar filho vagabundo, entende? Eu falo, levanta aí, vai arrumar sua cama, sabe? Se mexe. Vamos embora para Vitesse trabalhar. Mas é difícil, não é fácil, porque hoje em dia essa geração deles não querem saber de nada. Não. É complicado. Tá vendo? É isso aí. Agora, chegou... Bora pro Paulinho, que eu já falei demais, né? Vamos lá, Paulo. Vamos lá. Como tudo começou, né? Eu conheço você há pouco tempo, conheço você de Daisho, do sucesso que é o restaurante Daisho, né? Mas eu sei, né, pelos nossos podcasts, já contou histórias, né? De um bar. Eu quero que você comece a contar do início. Como que começou o empreendedorismo na sua vida? Eu sei que a sua mãe tinha restaurante. Isso. A minha vida começou muito cedo também, saindo de casa, indo para os Estados Unidos, eu com 14 anos. Eu não sabia disso. Eu fiz high school nos Estados Unidos. Então, assim, você foi como rico, né? Eu fui como pobre. Não, eu fui como convidado porque não tinha condição de ir estudar nos Estados Unidos. Eu fui fazer uma clínica de natação, convidado, né? E chegou lá, o treinador da high school olhou e falou, olha, eu tenho um convite para fazer. Um era para mim e o outro para um outro brasileiro que também acabamos indo junto para os Estados Unidos. Mas eu venho do esporte, né? Eu acho que o esporte tem grande participação na minha vida. Eu diria total, né? E aí eu fui para os Estados Unidos, fiz uma clínica de natação que eu mal sabia falar inglês. Não sabia falar nada de inglês. E voltei de lá, o tradutor falou, ele tá te chamando para ingressar na high school o ano que vem e perguntando se você gostaria. E eu falei, quero. Cheguei no Brasil, falei para minha mãe falou assim, mas tá doido, moleque? Você não sabe nem falar português direito, vai para os Estados Unidos falar inglês? Aí eu peguei e falei assim, não, deixa comigo, eu vou. Ela falou, olha que você vai se arrepender. Eu falei, eu vou. Ela falou, então tá bom, vou comprar passagem só de ida para você. E assim foi. Resumindo,
os 3, 4 primeiros meses, eu acho que eu estava em depressão profunda, porque eu era o motivo de sarro na high school de todo mundo, né? Tinha 2 brasileiros que moravam comigo e que tiravam mais sarro do que os americanos. O pessoal perguntava assim, Paulo, você em inglês, você gosta de homem? E aí eu olhava para os 2 brasileiros, os 2 brasileiros faziam assim. Aí eu, yes, aí tudo um kkkkk. E eu, ou seja, eu aprendi a gostar de videogame e me trancar no quarto. Então eu morava em casa de família, mas vivia trancado no quarto, ligando para minha mãe, dizendo o seguinte, me manda a passagem de volta que eu trabalho pro resto da vida para você. Isso com 14 anos. E aí, enfim, passaram-se 6 meses, eu comecei a gostar da brincadeira, né? E treinava 2 vezes por dia, às 5 horas da manhã, ia para a escola e depois treinamento novamente das 3 da tarde às 6h30, 7 horas da noite. E nos tempos vagos fazia bico Wendy's, McDonald's, Burger King, enfim, né? Para poder salvar um dinheirinho, porque a gente morava em casa de família, enfim, era bem complicado essa rotina, né? E eu digo sempre de passagem que eu passei uma situação muito gloriosa que me fez ensinar muito como empreendedor, né? Eu estava trabalhando um dia no Wendy's e a gente rodava, né? Um dia a gente ficava na chapa, outro dia na limpeza, outro dia no atendimento, outro dia no delivery, enfim, né? E aí chegou o dia da limpeza e no banheiro lá de deficiente, chego eu para limpar, nossa, imagina uma catástrofe ali. Tinha de tudo um pouco que você possa imaginar. Vômito, acho que alguém passou muito mal. E eu falei, não, eu não vou limpar, não sou pago para limpar. E aí todo mundo, Paulo, você tem que limpar, você está no seu rodízio. Eu falei, não vou limpar, eu me nego a limpar. Até mesmo porque eu já entrei no banheiro e já quase que eu que colaboro ainda para o banheiro ficar um pouco mais sujo, né? E aí acontece uma passagem muito legal que era uma senhora, né, obesa, mas que ela tinha acho que 5 ou 6 lojas, ela vivia cheio de ouro e tal, e aí falaram, vamos chamar a dona aqui. Eu falei, não, tudo bem, mas não consigo limpar. E aí, dali a pouco, chega a dona e me chama. Eu falei, ela vai mandar eu embora, né? Aí ela falou, pega o pano e a vassoura e o esfregão. Aí eu falei, tá bom. Peguei. Cheguei lá no banheiro, falei, nossa, ela vai esfregar minha cara no chão, né? Vai acabar com a minha vida agora aqui, né? Pois então que vem ela, levanta o vestido dela, pega o pano, pega a vassoura, pega o esfregão e começa a limpar o banheiro. Nossa. E eu, olhando assim, fico... acho que foi o pior soco na cara que eu tomei, né? Ela limpou na minha frente, deixou o banheiro brilhando, devolveu no balde assim e falou, Paulo, deixa eu te ensinar uma coisa. Eu tenho 5 lojas, tenho bons carros, casa e ando cheio de ouro, mas você acha que isso começou desse jeito? Eu já tive que esfregar chão. Então você aprenda um dia que você também vai ter que fazer isso. Ali para mim foi um soco no estômago, no rim, na cara, na boca. E aí eu fiquei congelado ali. E dali, no dia seguinte, eu pedi demissão, né? Eu falei, como que eu vou lá? O que eu vou fazer? Não, né? A gente que tem um pouco de vergonha na cara, um pouco de, né, discernimento, educação, eu falei, não quero mais trabalhar aqui, não. Então, isso para mim foi uma passagem muito importante que eu levo até hoje do empreendedorismo, essa lição que eu tomei dessa senhora, né? E aí, fiquei lá quase 4 anos nos Estados Unidos e voltei. Porque eu não tinha mais, fui convidado também para fazer faculdade lá, o college, mas eu não tinha mais articulação nos ombros, nada, né? Porque a gente treinava muito, era uma rotina de 18, 20 quilômetros por dia, mais preparação física, mais musculação, né? Então eu voltei com bursite nos 2 ombros, enfim, voltei e já ingressei na faculdade e como treinador júnior hoje, sei lá, enfim, auxiliar de treinador de natação, né?
E aí comecei devagar no esporte, né? Então, lá em Campinas também, né? Fui criado em Campinas e nós criamos aí uma equipe de natação extremamente competitiva, extremamente campeã, né? Com muitos atletas de alto nível, campeões brasileiros, sul-americano, paulista, recordistas e tudo mais. E aí eu vim a convite, né, do Arthur da Flote, né, que era um grande amigo meu. Hoje a gente está um pouco distante pela vida, ele fica em São Paulo muito. E ele falou, meu pai está construindo o Hotel Ibiá, antigo Ibiá, falecido seu Arthur. Ele falou, e meu pai viu um pouco das matérias sua do Correio Popular, enfim, que a equipe de natação é muito boa. Então ele vai fazer uma piscina semiolímpica aqui dentro do Ibiá Hotel, e você vai trazer tua equipe para cá e vai fazer aula de natação, aula de hidroginástica, enfim, né? E eu dava aula de natação, dava treinamento de natação, e nessa época eu falei, putz, eu não ganhava dinheiro com isso. Aí eu falei, já sei, vou fazer uma confecção de moda esportiva, maiô, sunga, calça de suplex, não sei o quê, para poder vestir os atletas, para eles comprarem de mim para eu ganhar um dinheiro, para eu poder sobreviver. E aí foi. E aí quando a piscina, eu não acreditei, a piscina dentro do Ibiá Hotel estava pronta, o Arthur, filho, me trouxe aqui e falou, tá aí, a piscina para você, quando que você vem? Eu falei, nossa, sério, você está brincando? E aí começa a minha história em Indaiatuba. Eu até então vinha para Indaiatuba visitar Zof, Peps, só conhecia isso de Indaiatuba, né? E aí vim com a cara e a coragem e trouxe a equipe de natação para cá. E aí começou a história que o Caio acompanha há muito tempo, né, Caio? Eu vim com um projeto aí, com um portfólio de uma equipe de natação, que na época eu conheci o Capitão Motoca e falei, olha, Capitão, eu tô vendo no portfólio de vocês aqui de jogos regionais, que era o Alconcur aqui da região, né, de todos os esportes e tal. Eu falei, olha, eu tô vendo aqui que vocês trazem em Indaiatuba 9 medalhas de todos os esportes. E eu posso te garantir que só a minha equipe de natação consegue te garantir mais 30 medalhas. Aí ele falou, mentira, você está brincando. Eu falei, não, eu te garanto isso. Aí ele falou, mas como assim? E aí começou. Aí eu trouxe o projeto para ele, ele aprovou e falou, eu vou te pagar gasolina para você ir e voltar com os atletas. Eu falei, tá bom. Aí já logo no primeiros 6 meses, o esporte de Indaiatuba, só a natação trouxe 31 medalhas. Olha que legal. E aí a gente saltou de um quadro de medalhas de lá de baixo para meio ponteiro no esporte. E aí se dava o início da natação competitiva aqui em Indaiatuba, né? Então, lá em 2001, janeiro de 2001, a gente começou um projeto bastante promissor para Indaiatuba no esporte. E até então, minha única experiência com empreendedorismo tinha sido uma confecção que depois eu vendi para cobrir a piscina do Ibiá. E a gente começou e a natação foi um esporte, acho que um dos grandes esportes desenvolvido aqui em Indaiatuba, com grande sucesso, com atletas que foram para Mundial, né, sul-americano, recordistas, campeões, fomos campeões inúmeras vezes regionais, de jogos abertos. Até hoje, a natação hoje é um esporte bem forte na cidade, talvez o mais deles, né? E aí, nesse meio tempo, entre a natação, eu abri a academia, que é a Taquaral hoje, que está em ótimas mãos do meu primo, que há 5, 6 anos atrás eu vendi. E vem a história triste, né? O bar. O bar. O bar a gente quer saber. Eu, né, às vezes... Como chamava o bar? Que era... Tenerife Sport Lounge. Eu era de Campinas e lá em Campinas tinha um bar muito famoso que chamava Pódio Sport Bar, na Norte Sul. Eu falei, meu sonho é fazer um bar de sucesso, um Sport Bar, né? E aí eu passava Paulistão, Pão de Açúcar, via o preço da cerveja R$ 1,69, a Pepsi vendendo por R$ 9,90, R$10. Eu falei, esquece, isso aqui não, natação não dá dinheiro, academia não dá dinheiro, o que dá dinheiro é bar.
E aí eu fui, fiz o quê? Vou abrir um bar. Pois então vem o Paulo, abre um bar para vender cerveja, colocar show de sertanejo, mesa de bilhar, tudo errado, churrasqueira. Sei lá, eu enfiei os pés pelas mãos. 6 meses depois eu já estava no fundo do poço. Eu falei, na época, para minha ex-mulher Jamila, falei, eu vou para o Japão, eu fico lá uns 4, 5 anos para pagar os credores aqui, né? Porque eu tenho descendência japonesa, então para mim era fácil ir para o Japão trabalhar. Ela falou, não, vamos tentar uma outra coisa. E minha mãe já vinha do ramo de restaurante japonês de Campinas, e eu falei, olha, você tem como me ajudar? Ela falou, não tem como ajudar, eu tenho sócio, eu te vendo uma consultoria. Opa! Aí eu falei, tá bom, como que pode ser essa consultoria? Ela falou, não, fala com o meu sócio e ele vê o que ele te faz, porque eu não posso prevalecer, como que chama? Privilegiar você. Privilegiar você, porque depois lá na frente eu vou escutar dele o que eu não preciso escutar. E ela estava 100% de razão. E aí a gente começou. Imagina uma transição de bar para um restaurante japonês. Então você imagina a zona. Foi no mesmo ponto? Foi no mesmo ponto. Churrasqueira no fundo, o cara cortando sushi no balcão com churrasqueira, a gente fazendo picanha, filé mignon e o cara cortando peixe. Enfim, foi um desastre, né? Show de horror. Show de horror. E assim foi, e a gente foi, depois colocando lycra no teto, ficando cada vez pior, né? Cadeira skin cariol de abrir e fechar. Conseguia pagar a conta. Conseguia pagar a conta. Quer dizer, não conseguia, né? Os credores ficaram esperando um pouquinho e a gente foi trabalhando. Até que as coisas foram melhorando e aí deu início ao Daisho, que aí, essa história hoje de 17 anos, que foi uma história longa, dolorida, né? E hoje de muito sucesso, mas que a gente tem muitos percalços no caminho, né? São pessoas, são insumos, são manipulação, enfim, a estrutura ficou hoje muito grande, né? Então, hoje se a gente não tiver um planejamento, delegar, ter uma equipe de liderança e chefia, a gente não faz nada sozinho, né? E nessa estrutura grande que você tem hoje, né? O que você acha que é o seu maior desafio? Hoje o maior desafio é pessoas, né? Sim. São pessoas e a manufatura de insumos, né? Porque... Tem que ter sempre aquele produto fresco. Fresco. Para organizar isso tudo. Olha, nós somos um dos poucos restaurantes aqui da região que eu tenho certeza que a gente recebe os insumos peixes, frutos do mar fresco, né? A gente faz a limpeza na nossa peixaria, a gente faz a cura para desbacterizar o peixe e aumentar a vida útil dele, tirar a água acumulada dele. Então, assim, isso demanda muito tempo hoje, né? Eu acho que são pouquíssimos restaurantes que fazem essa manipulação, né? Porque dá muito trabalho, você precisa de muita gente e você precisa de um controle extremo disso. Temperatura, armazenamento, tá medindo toda hora e anotando a temperatura de peixe, câmara fria, câmara congelada. Então, isso demanda muita gente, né? E hoje a gente sabe que o nosso maior desafio na cidade, principalmente, mas no Brasil, é o recurso humano, né? Muitas pessoas que não querem trabalhar hoje, né? Então, hoje o grande desafio é reestruturar a equipe de liderança e chefia do Daisho para que eles de cima possam delegar para baixo, né? Eu costumo dizer que hoje a estrutura ficou muito grande e a gente não consegue mais sozinho abraçar toda a estrutura. Então, eu acho que ter um time com consciência e com um espírito de liderança e de chefia de alto rendimento e alto padrão é o segredo do nosso negócio, né, Ivy? Então, com certeza. E eu sei, né, que a gente conversa bastante sobre isso, que você tem todo um trabalho de desenvolvimento ali da equipe, né? O que você faz? Você tem um coach, você tem
toda a parte? Você falou que você tem uma área, um refeitório super preparado para eles. Conta um pouco. Sim, a gente fez um plano de princípios que a gente queria dentro do restaurante. Então, a gente, há 1 ano, 2 anos atrás, a gente começou esse plano para terminar esse ano, que era tratar o nosso colaborador como a gente trata o nosso cliente, né? Então, hoje, atrás do Daisho, nós temos um refeitório que é igual ao restaurante, né? Então, a gente trata os nossos colaboradores exatamente como a gente trata os nossos clientes, né? Então, a gente tem a nossa área de psicologia, né? Então, você falou que tem um programa com psicólogo. Temos toda quarta e quinta-feira o psicólogo está para fazer o trabalho de acompanhamento psicológico com as lideranças e com as chefias e com quem eles detectam a necessidade de um acompanhamento psicológico, né? Então, a gente dá todo esse apoio para a nossa equipe. Nós temos uma empresa que chama Criativa Humana, que no momento do processo da contratação, eles fazem um teste com algumas perguntas que mapeia o funcionário, o colaborador. Então, DISC? Não sei, eles chamam de PAT, é um PAT, né? Então, assim, eles entregam qual a habilidade do colaborador, qual a predisposição dele, qual o tempo de trabalho ele suporta emocionalmente. Então, isso tem ajudado muito a gente desenvolver pessoas, né? Mas ainda assim é um grande desafio para a gente a ser superado, né? Então, sempre, né? Exatamente. Um grande desafio. Mas, se você tiver um time qualificado, né? Sim. O sucesso aí é certeiro. A nível de Brasil, né? O que você acha que você acha que é a maior dificuldade de empreender no Brasil? Eu acho que é o que eu falei inicialmente, né? Você tem que saber de tudo um pouco, né? Carga tributária é uma dificuldade? A carga tributária, impostos é o grande inimigo nosso hoje, né? Porque você não consegue repassar na totalidade, o cliente ele te exige um bom serviço, um bom atendimento, uma boa experiência. E aí nem sempre você consegue repassar esses custos para o seu cliente final. E aí você... Quer um bom preço também. Exatamente, porque ele quer um bom preço. Então, assim, eu estou sempre indo atrás de muitas consultorias. Assim como o Daisho, tem o Daisho Consulting, que a gente dá muitas consultorias pelo Brasil, né? Na questão de criação de cardápio, na criação de POP, de processos e procedimentos, né, a melhora dos restaurantes, a gente também traz bastante consultoria, né? Então, a gente sabe quais os pilares que a gente tem que avançar daqui para frente, que é cada vez mais, essa consultoria nos entregou um estudo que hoje o Daisho, ele atua numa área de abrangência de 3 milhões e 300 mil habitantes, então, ou seja, a gente tem hoje um público que não é só da cidade que nos procura, né? Então, essa consultoria foi muito assertiva nessa questão, de que a gente teria que mudar a cultura da empresa, né? Isso aí foi o ano retrasado, e a gente está martelando na mudança da cultura da empresa, que era um pilar de mudança, aumento do ticket médio e aumento da experiência, né? Então, esses 3 pilares é o que a gente tem de grande desafio para os próximos 24 meses, né? Então, eu falo para todos os empreendedores não economizem gasto com consultoria, com mentoria. Eu acho que a gente... eu sou um cara que frequento muitos cursos e eu falo o seguinte, se for ruim o curso, alguma coisa você vai aprender. É isso aí, né? sempre. Então, a gente tanto vende consultoria quanto compra, né? Eu compro o tempo inteiro consultoria. Exatamente. Então, eu acho que o futuro é esse, né? Totalmente. E me conta, o que você tem de planos, né, para os próximos 10 anos aí? Vão surgir 10 outros anos é Daisho? muita coisa. Daisho, 10 anos é muita coisa. 5 anos, teremos franquia. Você pensa... O que você pensa a respeito disso? Eu penso em aumentar mesmo a experiência dentro do cliente, dentro das nossas lojas, né? Tanto do delivery, aumentar a experiência, aumentar a qualidade,
né, do alimento, do insumo, trazer coisas novas, né? Para esse ano, aí no primeiro semestre, a gente vai ter um balcão para 10 pessoas, que a gente chama de omakase, que é onde o cara vai poder trocar ideia com o Sushi Man. O Sushi Man vai explicar todos os insumos que a gente tem, né? Hoje a gente já está trazendo algumas coisas que não se tem aqui, nem na região, talvez só lá em São Paulo e no Rio de Janeiro, que é o wasabi de Nagoya, né, fresco. O wasabi fresco é uma experiência que pouquíssima gente tem, né? O atum bluefin espanhol, né, que é o atum gordo, que realmente é sensacional. Então, assim, trufas frescas, né, de outono, direto da Itália, enfim. Então, a gente quer sempre melhorar a experiência do cliente dentro das nossas lojas. Porém, não vejo o Daisho crescendo. A nossa meta é ficar com a loja delivery, é ficar com a loja do restaurante e aumentar a experiência do cliente, a qualidade dos produtos oferecidos e crescer nesse sentido, não expandir não vejo uma expansão, apesar de eu ter uma grande vontade de ter um asiático aqui na cidade, que eu acho que comporta sim. Oh, com certeza. A gente sabe que cada vez precisamos, mais... ó, diretor Já tá acabando? já acabou. Não acredito. Nós estamos estourados aqui, Vi. Então, o assunto foi longe, né? Foi longe, foi muito, eu acho que foi muito bom. A gente faz um próximo para falar um pouco mais. Mas exatamente. É isso, foi bom a gente fazer essa troca de experiência. A gente sabe que cada vez mais, gente, o que vai manter você numa posição de destaque no mercado é a experiência que você gera para o seu cliente. Então, bora cuidar da experiência, não é isso? É isso aí, gente. Estamos aqui para poder sanar as dúvidas de vocês, trocar ideia com vocês, mas da mesma forma, entendam, a gente tem muitas dúvidas também, tá? Pode ter certeza que grandes empresas, grandes empresários têm dúvidas quanto ao futuro, quanto ao planejamento, quanto a tudo. Então, assim, o Indaiá Business surgiu exatamente para poder fazer esse network, para poder trazer palestras construtivas para os empresários, para trazer palestras para que vocês possam sanar dúvidas, mentorias e tudo mais. Então, esse ano vai ser um ano repleto de coisas novas que a gente logo vai falar com vocês. Agradeço aí mais uma vez. Toda segunda-feira às 18 horas na TVR, acompanhem a gente nas redes sociais, @IndaiaBusiness. Muito obrigado, até a próxima.